resolvi criar um canal aqui no YouTube. Por quê? Eu crio conteúdo lá na plataforma vizinha, mas lá não consigo ter esse momento aqui com vocês de mais profundidade. Eu resolvi criar esse canal para aproveitar o tempo de viagem. Vocês não sabem, né? Mas eu sou vendedor. Eu vendo doce, castanha de caju, pururuca, cocada, esse tipo de produto para balcão, de supermercado, distribuidora, farmácia. E hoje é aqui que eu me encontro, como vendedor. E aí eu tava refletindo um pouquinho. E aí eu coloquei o celular assim de lado para fazer uma captação e falei, rapaz, vou criar um canal no YouTube. Esse formato horizontal, né, que é o formato do YouTube. Eu resolvi criar porque, como eu trabalho atendendo supermercado, eu atendo a minha cidade, as cidades vizinhas. Às vezes eu passo muito tempo na estrada e às vezes passo um tempo ocioso. Eu resolvi criar esse canal porque aqui no YouTube a questão dos vídeos mais longos, eles são bem-vindos. É por isso que eu resolvi, porque eu passei esse tempinho aqui com vocês, conversando, refletindo sobre a vida. E aí eu tô indo fazer atendimento em uma cidade vizinha da minha, a uns 100 km, e resolvi gravar o vídeo. Galera, esses primeiros vídeos não vão ficar com um áudio tão legal quanto da estrada. A caminhonete que eu trabalho faz muito barulho. Aí eu tenho que andar com o vidro aberto porque não tem ar-condicionado. E aí faz barulho dos carros de fora. Então assim, a acústica não é muito boa, mas eu vou tentar falar mais alto para que fique fácil de entender e compreender o que eu tô falando. Eu queria mostrar aqui para vocês um pouquinho por dentro da caminhonete, para vocês verem, né, um pouquinho do meu carregamento. Aí, galera, isso aqui é a caminhonete. É uma D20 Bonanza, ano 92. Ela é uma D20, muitos que conhecem de carro aí, muitas pessoas que viajam bastante. Ela é uma D20 normal como as outras de carroceria, mas essa D20 aqui, ela tem a carroceria fechada. Ela tem teto lá atrás, ela é aberta. Ela tem uma fileira de bancos aqui na frente, que é o meu banco do motorista e o banco do passageiro. Só que aqui no banco do passageiro, ela é 3 bancos. Tem um banco que é 2 passageiros, no caso aqui na frente. Não sei se vai dar pra mostrar, meu suporte ele é... Esse banco aqui, ele não é original dela, foi trocado, porque ele é mais confortável para viajar. E aí foi tirado o banco do meio, do centro. Só que vocês percebem que da onde eu tô pro outro banco, ó, eu vou sentar normal, eu estico o braço e não consigo alcançar a cabeceira. Tá vendo? Aí, galera, rampei o quebra-mola. Mas faz parte. Tava conversando com vocês aqui. E é isso. Tem essa segunda parte, né, do motorista. No caso são 2 bancos. Aí tem essa fileira de banco aqui e tem uma segunda fileira de banco ali atrás. E se eu não me engano, ela é adaptada para ter uma terceira fileira de bancos. Assim como tem caminhonetes hoje que ocupam 7 lugares. No caso, essa aqui ia ser 6 lá atrás, com mais 6 aqui, 9 lugares no total. É isso, galera. Resolvi criar esse canal aqui para poder refletir na estrada com vocês. Só vou fazer uma pausa aqui para pegar um pouco da mercadoria que veio aqui para frente.
trabalhar nessa área, eu tinha sociedade em outra empresa lá na minha cidade. Eu trabalhava com marketing e divulgação de empresas, né? Eu tinha uma agência junto com outro homem, né? Outro rapaz, meu sócio, meu ex-sócio, na verdade, que hoje é meu parceiro. A gente fez a sociedade, mas continua, né? Um vínculo de amizade, parceria mesmo. Porque na época que a gente trabalhava junto, existia um propósito da gente estar junto. Isso era muito bom. Com 3 anos de empresa, a gente desfez a sociedade e eu saí para o mercado de trabalho, né? Hoje eu empreendo, né, nessa área. Eu sou um vendedor, né? Realmente a categoria de vendas. Mas eu empreendo nas vendas, né? Eu não me limito. Eu não tenho vínculo empregatício com nenhuma empresa, né? A empresa é minha mesmo, eu tenho um CNPJ, onde eu forneço mercadoria para os meus clientes dos supermercados. E hoje eu sou empreendedor. E futuramente eu penso em abrir uma distribuidora, crescer, contratar outros vendedores. Mas assim, depois que eu desfiz a sociedade, eu fui pro mercado de trabalho. Surgiu a oportunidade de vender esses doces aqui de uma indústria, né, de lá de Goiânia. Pra quem não é da área e quem não sabe, as indústrias de doces, a maioria, né, dos doces, elas vêm de Goiânia, Belo Horizonte. Esses doces de qualidade, né, que é uma linha que a gente foca, esses doces mais premium. E aí surgiu a oportunidade, né, através de um amigo meu, de vender esses doces. E como eu tinha saído e não tinha certeza no que eu ia fazer, eu resolvi abraçar essa oportunidade. E aí eu tô fazendo 1 ano que tô nessa área, né, de vendas, vendendo os doces. E nesse período de 1 ano era apenas uma indústria que eu trabalhava. Nessa indústria tem uma variedade de 3 tipos de doces. E hoje eu já trabalho com umas 5 indústrias, né, 5 fornecedores.
empresário, ele enxergou isso e teve uma ideia de negócio, onde ele cuidava de pessoas que estavam no meio da vida com a questão da saúde, questão de planos hospitalares, né, para ter um cuidado. As pessoas pagam mensal e dependendo do plano que você fecha ali, né, você tem direito à cirurgia, você tem direito a diversas coisas, e ele ganha dinheiro assim, dessa forma. Mas o que eu achei mais interessante dentro desse negócio que ele estava apresentando era a questão do tratamento quando chegava a morte de uma pessoa. Porque assim, eu tenho 22 anos de idade. Na minha ignorância, de uma pessoa nova, com pouca experiência de mundo, às vezes a gente tendencia a ignorar algumas coisas. Por exemplo, a morte. Ignorar em qual sentido? Ignorar no sentido que nessa faixa de idade, normalmente a gente está iniciando a vida, a gente não tem preocupações como se deparar com a morte de alguém que a gente ama, do nosso cônjuge, da nossa namorada, do nosso namorado, por exemplo, ou de uma amizade. Então assim, a gente não sabe das responsabilidades que tem uma vida que já se foi, que partiu. Que tipo de responsabilidade? Um velório, por exemplo, a compra de um caixão, a vestimenta, tudo, tem diversas coisas que diversos procedimentos pós-morte. Não é simplesmente morrer e acabou. A gente não evapora. O nosso corpo físico, ele fica aqui na terra, ele vai se decompor dentro do solo depois de alguns meses. E mesmo assim a gente tem que ter um lugar para enterrar. Ou a gente vai enterrar, ou a gente vai ser enterrado, ou a gente vai ser cremado. Não nos restam muitas opções. Não tem como simplesmente evaporar e sumir com essa demanda, para não dizer problema, porque não é um problema, é uma demanda. E esse empresário, ele viu isso e quis trazer uma solução. A empresa dele trazia uma solução. Cuidava do cadáver dos entes queridos. Às vezes as pessoas, elas não querem ter essa responsabilidade de cuidar, de enterrar, de fazer toda a organização, se preocupar com o transporte do morto, né? E aí esse empresário viu uma oportunidade. O que é que ele fez? E dentro das soluções que ele tinha para uma morte, uma solução me chamou mais a atenção, que era quando uma pessoa ia ser cremada. Ele tinha a opção de você cremar, né, aquela pessoa que morreu, e aí você colocava num vaso de cinzas. Você colocava num vaso de cinzas, aonde ele tinha um lugar próprio para armazenar as cinzas daquela pessoa, daquele falecido, para a família. Ele tem um lugar físico onde ele aluga um espaço para deixar as cinzas armazenadas dentro de um vaso. Ele vende vasos, existem vários tipos de vasos, várias cores, vários modelos, vários tamanhos, onde o familiar, onde o cônjuge daquela pessoa que faleceu escolhe. E muitas pessoas têm um capricho, né, pós-morte, digamos assim. Existem várias crenças, mas o que eu quero dizer é que ele enxergou uma demanda e trouxe uma solução. A partir disso, ele faz dinheiro, né? Ele capta dinheiro. E eu tava até vendo que era interessante também que, além dele trazer uma solução para o ser humano, ele trazia também para os animais de estimação. Então assim, se o animal de estimação morreu, ele pega aquele animal de estimação, ele traz uma solução, ele crema aquele animal de estimação para o ente querido daquele animal,
cuidador daquele animal, o tutor daquele animal. Sabe o que ele faz? Ele pega as cinzas daquele animal, daquele cachorro, por exemplo, e faz um processo de carbonização, não sei muito bem como é que funciona. Faz um processo e através daquelas cinzas ele faz um colar, ele faz um pingente, onde você pode fazer um colar e usar aquele colar simbolizando aquele seu animal de estimação que você tinha. Então assim, você vai carregar aquele animal, as cinzas, né, aquele colar daquele animal com você no seu pescoço. Eu achei isso muito interessante. E assim, existe uma demanda. Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui tem um carinho muito grande no animal que você teve de estimação, por vários motivos. Às vezes aquele animal abençoou sua vida demais. Às vezes ele ajudou em um tratamento de alguma doença de você ou de alguma outra pessoa. E fica aquele sentimento de gratidão. Eu achei isso muito interessante mesmo. E aí resolvi compartilhar com vocês. E agora eu lembrei o nome.